Bom dia! Sexta-feira, último dia da semana. Temos pela frente um fim de semana com excelente tempo. Só lhe vou pedir, se estiver na estrada ou se for para a estrada, para ter cuidado. Bom, já percebeu que estamos com a cor do dinheiro do dia 7 de agosto do ano da graça de 2020. E antes de irmos à agenda de hoje, quero recordar-lhe algumas coisas. Primeiro, que dê uma olhada no Mel Talks de ontem. A conversa foi com o Nuno Garopa. O Nuno é economista, mas é mais conhecido por ser um especialista no setor de justiça. E vale a pena ver o que o Nuno Garopa disse ontem, a mim e ao Jorge Marrão, na conversa que tivemos. Nomeadamente, a questão de porque é que nós temos tão má justiça em Portugal. Do ponto de vista de conteúdo, a servir a justiça, mas também do ponto de vista processual. Mas talvez o aspecto mais interessante da conversa com o Nuno Garopa tenha sido a análise, a escalpelização de alguns países que tinham problemas com a justiça nos anos 90 e conseguiram fazer reformas a 25 anos. É o caso da Holanda, é o caso da Coreia do Sul, é o caso do Japão. Vale a pena dar lá uma olhada, que é para você perceber porque é que temos mais justiça e porque é que os próximos 10 anos em Portugal podem ser muito maus em termos de servir, garantir justiça aos cidadãos. Bom, segundo ponto dos alertas de hoje. Quero lembrar-lhe que este fim de semana, hoje ainda devo ter um teaser com a doutora Alexandra Nunes, que faz connosco, são duas pessoas, a Alexandra Nunes na parte da psicologia e a ginecologista Maria do Céu Santo, que faz a parte da sexologia, mas hoje vamos ter um teaser com a Alexandra sobre o que ela vai falar amanhã no Desejo Imediato. Fique por aí. E no fim de semana, não lhe quero deixar também de lembrar que no fim de semana vamos ter um Deals on Wheels e vai ser com o Seat Tarraco. Bom, vamos então ao programa de hoje, a começar pelo período antes da ordem do dia e já temos 2.800 pessoas em direto. Então vamos a isto e vamos começar por onde? Olha, pergunta, a Direção-Geral de Saúde vai mesmo deixar passar a festa do Avante? É uma pergunta que eu deixo ficar e vou-lhe dizer porquê. Nos últimos dias fiz alguns contactos nesta matéria e acabei por descobrir que os camaradas da DGS estão um bocado receosos, porque já percebeu, o PCP tem muita força e a senhora Ministra da Saúde, mais a senhora Doutora Graça Freitas, também conhecida por avózinha, são pessoas que têm medo das decisões políticas e, portanto, já sabem que é preciso deixar passar e fazer fretes à esquerda, como já deixaram fazer na questão do 25 de Abril, como já deixaram fazer na questão do 1º de Maio e como deixaram fazer na Manif contra o racismo, isto preparam-se para fazer a mesma brincadeira na festa do Avante. Eu não quero saber, percebe? Uma festa que costuma apanhar 100.000 pessoas, não me venham dizer que se consegue garantir totalmente as questões de segurança. Portanto, eu espero que você e eu, se esta decisão for para a frente, estejamos muito atentos, que é para criticar as autoridades, nomeadamente o Ministério da Saúde, porque esta gente tem dois critérios, percebe? Isto é inadmissível. Andam a dizer que não querem deixar o pessoal ir ao futebol. Olha, pega aqui no exemplo do Estádio da Luz, aqui ao pé. Lotação 65.000 pessoas. Você acha que faz sentido ter 0 pessoas a assistir a um jogo de futebol? Olha, 0. Não faz sentido nenhum. O mesmo se diga do Estádio do Porto, do Sporting, do Braga e por aí adiante. Isto é uma estupidez. E depois, deixam fazer aquelas marmeladas com a festa do Avante. Isto é uma vergonha, percebe? É uma vergonha. Portanto, vamos estar atentos. Segundo ponto. O Governo diz que quer abrir 435 vagas para médicos de família. Bem, eu ia rir agora, percebe? Isto é caso para rir. Eu vou-lhe recordar que quando António Costa chegou ao Governo, em 2015, finais de 2015, António Costa prometeu chegar ao final da legislatura com 0 portugueses sem médico de família. Nós sabemos que há quase 900.000 que ainda não têm médico de família. Portanto, a pergunta é esta, porquê é que nós devemos de acreditar no Governo? Seja na Ministra da Saúde, seja no Primeiro-Ministro. Bom dia, mais uma apoiante da Cor do Dinheiro. Mas dizia eu, porquê é que devemos de acreditar neles agora? Isto é uma estupidez, percebe? Porque o que é que me garante a mim, mas onde é que estão os médicos já agora? O Governo não consegue ter médicos a satisfazer coisas básicas do Serviço Nacional de Saúde, como todos nós sabemos. Então com estas taretas para quê? Para enganar outra vez o povinho? Bom, havemos de ver daqui a um ano quantos portugueses continuam a ser médicos de família. Ponto seguinte, e de desenvolver isto na próxima semana, embora hoje vamos tocar nisto a propósito de outro tema. O Governo está borrado de medo, desculpe uma expressão, está preocupadíssimo com o aumento do desemprego. E é bom que esteja, porque o que está a suceder, e nós já sabemos, em alguns setores, e nomeadamente setores preocupantes, onde pessoas ganham mal, onde precários, vamos ver isso a seguir, o desemprego está a subir de forma alarmante. E isto ainda não está totalmente refletido naquilo que são os números oficiais. Portanto,
é natural e é desejável que esteja. Vamos ver o que é que faz com isso. E, sobretudo, que um governo que andou a proclamar durante 6 anos tinha resolvido o problema do desemprego. É o problema de pessoal com pouca formação, ou então que vai parar a precários, como a história do turismo, ou então malta que vai para o turismo ganha mal, enfim, é tudo isto, percebe? Foi a excessiva dependência do turismo que nós criámos nos últimos 10 anos. Eu compreenderia isso durante o período da Troika, percebe? Onde não havia nada a fazer, é preciso ir buscar, lançar mão de uma solução rápida. O problema é que nós passamos a vida em Portugal a lançar mão de soluções rápidas e não pensamos que isto é um problema grave, é um problema estrutural, é uma coisa para resolver a 10 e 15 anos. Mas como sabe também, vai haver a crítica do Nuno Garopa para a questão da justiça. Médio prazo, longo prazo, é coisa que Portugal não sabe o que é. Já não digo longo prazo, nem sequer médio prazo. Ponto seguinte, deve um banco vender ativos a preço de saldo e ao mesmo tempo financiar esses mesmos ativos? Bom, a pergunta pode ser feita em geral, ok? E porquê que lhe digo que pode ser feita em geral? Porque não é, sinceramente, o banco tem ativos, quer se livrar deles porque não tem tempo, não tem vocação para resolver aquilo. Ou então, como no caso do Novo Banco, tem uma cobertura chamada Fundo de Resolução. Sim, já percebeu que isto vem muito a propósito do Novo Banco. Nós sabemos que o Novo Banco financiou a venda daqueles imóveis ao fundo que se comprou, não sei das quantas. Acho que eles meteram 30%, o Novo Banco ofereceu, emprestou 70%. O Jornal Económico de hoje diz que a Comissão Europeia permitiu isto no acordo que fez com o Estado português. Bom, se eu lhe contar os episódios todos de intervenção da Comissão Europeia de forma lamentável no Banco BES e no Novo Banco, desde a história da resolução, você ficará ou sem cabelos ou de cabelos em pé, percebe? É esta mesma Comissão Europeia que toma decisões como esta, mas depois ao lado coisas muito menos graves do que esta disse que não, percebe? Isto é a burocracia de Bruxelas. Eu, apesar de tudo, prefiro a burocracia de Bruxelas às decisões dos amiguinhos que nós tomamos em Portugal com muita frequência. Já lhe disse isso aqui, mas é bom registar isto, percebe? Porque estas autorizações, como diz o Jornal Económico, foram dadas pela própria DGCOM, que é a Direção-Geral, que em Bruxelas trata da concorrência. Isto não lembra um careca. Bom, vamos então à agenda de hoje? Vamos lá, propriamente dito. Vamos voltar a um antigo Banco Espírito Santo, percebe? Porque as surpresas não param de acontecer. Então é assim, o Jornal de Negócios, o meu jornal, passa publicidade, diz hoje, acho que é manchete, exatamente, que a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, como sabe, é a polícia da Bolsa, do mercado de capitais, pronunciou-se agora sobre um caso de 2014. Qual é esse caso de 2014? Você recorda-se que para aí uns 2 meses e meio, antes do BES ter sido resolvido, ou seja, criar o BES mau e o novo banco, banco bom e banco mau, whatever that means, o Banco Espírito Santo fez um aumento de capital. E fez um aumento de capital superior a 1.000 milhões de euros. Esse aumento de capital foi feito, como todos os aumentos de capital, com base em condições que são publicadas num prospecto que é colocado à disposição dos investidores. Ora bem, a CMVM foi olhar para aquilo e descobriu que estava cheio de irregularidades. Violou termos da lei dos mercados de valores imobiliários. Bem, a pergunta que eu tenho para fazer é, nós estamos em 2020, não é? Já passámos metade do ano. Este caso é de quando? É de junho de 2014, certo? O que é que leva instituições em Portugal a pronunciarem sobre situações que ocorreram 6 anos antes? Bom, diz o meu jornal, o Jornal de Negócios, que isto não sequer está fechado, percebe? Ou seja, não há ainda uma condenação, não há penalização, há apenas a condenação da CMVM em relação a quem fez aquele aumento de capital naqueles termos e nas condições que divulgou. Diga-me uma coisa. Qual é a justiça que nós conseguimos servir em Portugal pronunciando-nos sobre um caso como este 6 anos depois? Bom, eu sei que haverá muitas desculpas para isto. Desculpa não, eu vou tirar a palavra desculpas, vou pôr a palavra justificações, ok? Eu sei que vamos, quando a gente quer, percebe, nós arranjamos todas as justificações para os disparates que nós fazemos na vida. Está a perceber? Portanto, eu não tenho dúvida nenhuma que a CMVM irá arranjar explicações para isto. Mas a questão mantém-se. Como é que nós aceitamos? Estávamos a falar em justiça no início deste programa, remember?
mais a história do Mel Talks de ontem. Como é que nós neste país podemos ter decisões 6 anos depois? Diga-me uma coisa, você acha que a censura social funciona 6 anos depois? Você acha que as pessoas que fizeram aquilo que vão ser penalizadas? Olhe, como sabe, há pessoas naquele processo que já morreram. Bom, outros, sabe-se lá onde é que andam. Como é que você serve justiça 6 anos depois? Está a entender? Bom, vamos lá ao ponto seguinte. Que já vamos com quantos minutos? 10 minutos. Bem, Durão Barroso, ex-presidente da Comissão Europeia, teve lá 2 mandatos, apanhou num deles o resgate português. Ontem, numa entrevista ao Observador, disse algumas coisas sonantes, não necessariamente interessantes. A primeira foi que os fundos que vêm de Bruxelas não são uma pipa de massa. São uma orgia financeira. Eu folgo em saber que o Dr. Durão Barroso está preocupado com Portugal. De vez em quando parece que ele já emigrou para outro sítio e nem sequer está preocupado com o que se passa aqui. Mas ainda bem, registramos com um agrado que o Dr. Durão Barroso esteja preocupado com Portugal. Então vamos lá a isto. Primeiro, é uma orgia financeira? É. O problema disto tudo, como o Dr. Durão Barroso bem sabe, conhece Portugal muito bem, conhece o partido dele e conhece o Partido Socialista, sabe que a tentação para a orgia é grande. A minha dúvida aqui é outra. A orgia, se fosse uma orgia pelo país, eu percebia, mas não. O problema é que esta orgia financeira pode ser... Aliás, a pergunta é uma orgia financeira? Porque é o texto que eu publiquei no Jornal de Negócios, também eu trago para análise aqui. Aquilo é uma orgia financeira ou é uma orgia para os amigos? Eu não tenho dúvida nenhuma que toda a gente se apresta para fazer uma orgia para amigos. Há gente do Partido Socialista que nos últimos dias me confidenciou que estão muito mais otimistas agora do que estavam há 3 semanas ou 4. Eu digo-lhe porquê. Porque está tudo a salivar, está a ver, a Hannibal Lecter, está tudo a salivar com o pote. Já viram o pote, percebe? E estão todos a salivar dentro do pote. Ainda não há lá dinheiro, mas já há lá um pote, percebe? E, portanto, a preocupação é esta. E a pessoa em causa, o Partido Socialista, dizia-me assim, já viste, agora fica mais fácil a gente satisfazer tantas clientelas. Isto é de forma brutal, cruel o que eu ouvi. Portanto, o Dr. Durão Barroso tem razão de estar preocupado com isto. Qual é o problema disto? É que o Dr. Durão Barroso diz assim, então vamos arranjar uma solução para evitar que isto seja uma orgia financeira. E qual é a solução dele? Crie-se uma comissão parlamentar para acompanhar a execução dos fundos. Valha-me Deus! Valha-me Deus! Espera aí. Uma comissão parlamentar é para funcionar ex ante, ou seja, antes de se executar um projeto, ou é para funcionar depois de executar o projeto? Então vamos à primeira. Para fiscalizar antes de executar um projeto? Então espera aí, estamos a violar a separação de poderes? A Assembleia da República legisla, o Governo executa. Nós fomos beber à Constituição Francesa, e à Revolução Francesa e à Constituição Americana e vivemos muito bem. Cada um no seu galho, cada macaquinho, legislador / executor. Não faz sentido misturar as duas coisas. Adiante. A Comissão Parlamentar serve para ex post, depois de feita a borrada ir lá fiscalizar? Desculpe lá. Qual é a conclusão que você tirou das dezenas de comissões parlamentares que nós tivemos na Terceira República? Teve algum efeito? Sei lá, a do Novo Banco, do BPN, onde eu cheguei a depor, até teve uma censura social. So fucking what? Desculpe-me a expressão. Aconteceu mais qualquer coisa? Não. Como você viu, as Marianas e outros tipos que lá andaram, o que tiveram a fazer foi promover-se eles próprios e os partidos respectivos. Ou seja, a uma certa altura, aquilo deixa de ser uma comissão parlamentar para ser uma feira de verdades com fotografia. O meu partido fica bem ou fica mal. E eu tenho que garantir que o meu partido sai bem daquela marmelada, percebe? É isto que se passa ali. É isto que você quer. Não! Então você perguntará assim, você não está preocupado, Camilo, essa é uma contradição, não está preocupado com a fiscalização? Estou. Mas olha, eu tenho solução para isso, disse-lhe durante várias semanas aqui no RANAP do Conselho Europeu. Eu prefiro que seja a Comissão Europeia a fiscalizar o que a gente está a fazer. E aquele mecanismo criado, influenciado pelo Sr. Mark Rutte, no Conselho Europeu, que é o próprio Conselho Europeu, quando achar que alguma coisa está mal, bloqueia as decisões, percebe? E é uma coisa muito boa para Portugal. É que nos dias em que nos bloquearem os fundos, a malta aqui borra-se toda de medo, está a perceber? E assusta-se. E aí vai fazer o que tem de fazer.
E isto é a melhor fiscalização. Eu não sei porque é que o Durão Barroso, se quer dizer alguma coisa, porque é que está a inventar. O Durão Barroso tem a obrigação de perceber o que é o país dele, percebe? E o Durão Barroso tem a obrigação de perceber que aquilo que propuseram em Bruxelas é mais eficaz do que ele propôs. Bom, decida você. Ponto seguinte. Os salários em Portugal pararam de crescer com a pandemia. Estamos a falar do universo de 4 milhões de pessoas que descontam para a Segurança Social, para a Caixa Geral de Apresentações, e diz-nos os dados divulgados pelo INEC que o crescimento dos salários, que tinha sido 3,2% no primeiro trimestre, imagine só, 3,2% com a produtividade estagnada em Portugal, isto é um crime, mas pronto, 3,2%, baixou no segundo trimestre para 1,6%. Eu até vou apostar consigo, pode ser trimestre ainda vai cair mais. Mas pronto, qual é o problema aqui? Primeiro, isto não é inteiramente mau. Não é porque eu gosto que as pessoas ganhem mal, não. O problema é que você só pode ter salários a crescer quando a economia está a crescer. Ou melhor, quando a riqueza está a crescer. Ora, a questão aqui não é as horas trabalhadas, é a produtividade. Como a produtividade em Portugal não está a crescer, não podemos ter aumentos salariais desta ordem, ainda para mais ocorrer em tão curto espaço de tempo. Depois isto vai criar problemas às empresas, vai criar problemas de competitividade e mais tarde cria problemas de desemprego. Bom, mas qual é o problema aqui? Que se liga com o segundo ponto, que é assim. É que isto aqui ainda pode ser pior. Estes dados ainda podem ser piores, eu explico-lhe porquê. Você recorda-se, qual é o problema neste momento? É que você teve, a partir do segundo trimestre, o layoff. Pessoas a ganharem menos de um terço do que ganhavam. Mas isto é que é o problema. Porque estes números não levam em conta a divisão entre público e privado. E por isso é que eu digo que a situação ainda pode ser pior. Porque isto mistura público, salários num público e privado. O que é que aconteceu? Os salários no privado caíram. O que é que aconteceu no salário no público? Mantiveram-se. Até aumentaram. Como você recorda-se, o Governo vai gastar mais 300 mil euros este ano só com o aumento de salários na função pública. Bom, e ainda está a dizer que não sabem se em 2021 vai haver salário. Isto é um crime, mas pronto. Pense neste pormenor. Então, no setor público não se fez nada. Não se pôs pessoas em casa com redução de salário, no setor privado pôs. Agora imagine qual é que é, se você decompuser, o setor público e o setor privado. Vai descobrir que o setor privado o impacto é muito maior do que isto. Mas os números sugerem, aliás, a análise está muito bem feita no Jornal de Negócios, passa publicidade, eu estou a falar muito do Jornal de Negócios, mas também confesso, já falei no Jornal Económico, portanto não estamos aqui a fazer apenas publicidade, imediatamente a causa própria, mas pense nisto. Onde é que isto está a doer mais? Já percebeu? No setor mais baixo de qualificações ou de emprego qualificado, ou baixa qualificação, nomeadamente precários. Já lhe disse aqui que nós neste momento temos em Portugal mais 34 mil precários do que tínhamos tempo da troca. Mas parece que o Bloco de Esquerda não descobriu isto ainda, anda a dormir, parece que o PCP também. Aliás, como sabe, a minha tese é esta, eles dormem com o Governo à noite e durante o dia andam para aí a pavonear-se a dizer que não dormiram com ninguém, percebe? Mas depois estas coisas passam. O que você está a ter neste momento é um aumento da precariedade ainda maior do que já havia. Você está a ter desemprego maciço aqui e isto vai ter consequências. Percebe? Você vai descobrir isto daqui a 3 ou 4 meses. Os indicadores neste momento ainda não revelam isto, ainda não apanharam. Isto tem sido a sorte do Governo. Mas é esta a razão daquela preocupação que eu dizia há bocadinho que o Governo tem. É que já percebeu que não vai escapar a isto, percebe? António Costa é muito espertinho, mas há coisas que não vai conseguir evitar. Esta é uma delas. Bom, mas como já percebeu, o Governo fomentou este fosso entre setor público e setor privado, porque não foi capaz de tomar medida no setor público e deixou tramar o setor privado. Bom, vamos seguir para B. Layoff. Layoff simplificado. Não, primeiro layoff simplificado. Depois acabou o layoff simplificado recentemente e vem o outro regime. E vem esse regime e houve uma série de protestos, porque os empresários queriam que o regime do simplificado se mantivesse. Bom, e o que é que fizeram? E vieram dizer assim, bom, está bem, mas a gente prefere o outro regime, mas o Governo, que não tem dinheiro, percebe? Teve que manter a decisão. O que é que criou no lugar do layoff simplificado? Apoios a quem está em layoff. Mas qual era o problema? É que quem estivesse em layoff a mais de 30 dias consecutivos, mas não completasse o ano civil, estes apoios não se aplicavam. Isto foi um broá nos últimos dias. Só não foi um broá para os comentadores. E só não foi um broá para alguma parte da comunicação social que anda a dormir. Não sei se anda a dormir por estupidez, se anda a dormir porque anda a fazer fretes ao Governo. Escolha você. Bom, mas foi um broá. Os patrões atiraram-se ao ar com isto. O que é que o Governo fez ontem? Veio dizer que, afinal, os trabalhadores que estiveram em layoff por mais de 30 dias consecutivos, mas não tinham completado o ano civil, lembra-se, no início, na versão inicial, não tinham direito a este apoio, agora também já vão receber este apoio. Epá, diga-me uma coisa. Mas que país é este? Imagine que você é empresário, ou que é trabalhador. Quantos regimes é que você já conheceu desde fevereiro até agora?
Uma coisa, um dia é uma coisa, no outro dia é outra coisa, depois decide-se aqui, depois volta-se atrás, depois arranja-se o remendo acolá. Nossa Senhora! O que é isto? Percebe? Sabe qual é o problema disto? O Governo não tem dinheiro, percebe? E depois faz estas coisas, mas depois quando percebe a reação, tunga de voltar atrás. Isto não é nada. Você olha para a economia, olha para o Governo, para a regulamentação e vê a malta a mudar de lei como quem muda de camisita. Percebe? Não faz o mais pequeno sentido. As empresas não sabem com o que têm de contar. E as empresas precisam de um quadro minimamente estável. Você dirá, está bem, mas isso é tão excepcional. Claro que é. Mas deixem as coisas vigorar por 3 meses, por 6 meses. Não é todos os dias andarem a mudar o regime. Eu que me informo sobre isto todos os dias, eu não sei neste momento qual é o regime, percebe? Isto é gravíssimo para a economia. É aquela coisa à portuguesa, à latina, que é muda tudo isto todos os dias conforme dá jeito. Para o frete, está a perceber? Bom, ponto seguinte, já vamos com 21 minutos, Nossa Senhora. Então qual é o ponto seguinte? Vamos lá à história do PS e do Chega. Como você viu há pouco mais de uma semana, o Partido Socialista veio dizer que estava muito preocupado com as conversas entre o PSD e o Chega. E veio tentar entalar o Rui Rio. Como você sabe, eu sou um crítico do Rui Rio, mas eu acho que o Rui Rio está certo. E vou-lhe explicar porquê. Primeiro, Rui Rio não pode ignorar o que se passa à sua direita. Porque o Chega vai-lhe comer os calcanhares. A ele e ao CDS. Bom, o problema do Chega, como sabe, eu já disse aqui várias vezes, não tenho particular simpatia pelo partido, nem coisas do género. Conheço o André Ventura pessoalmente e até lhe posso dizer que o André Ventura pessoalmente é uma coisa, o André Ventura política é outra, mas o Chega precisa de se moderar. Qual é o problema do Chega? É aquela imagem que está colada à extrema-direita, inclusive à extrema-direita daquela saudosa do antigo regime, aquelas malucos, está a perceber? O Chega tem que se demarcar disto. Quando o PSD diz assim, se eles se moderarem, a gente vai falar com eles, é óbvio que faz sentido. Como fez sentido o PS em 2015 ir dormir com o Bloco de Esquerda e com o PCP. O que eu acho espantoso em Portugal é como é que a gente critica o Durão Barroso, o Rui Rio por ter dito aquilo, mas não está preocupado com o PS, que foi dormir com partidos extremistas. Você dirá, não são extremistas? Eu vou-lhe ler então, que é para você ver como isto é uma estupidez. Isto é um tweet, aliás, do Bloco de Esquerda. Diz assim, Juan Carlos não é apenas corrupto, é também o sucessor do regime franquista, responsável pela morte e perseguição de centenas de milhares de pessoas. Espera aí. Mas o Juan Carlos é que matou? Perseguiu centenas de milhares de pessoas? Que eu saiba, não. O Juan Carlos foi escolhido pelo General Franco para ser o sucessor no regime. Porque o General Franco percebeu que era um sanguinário, mas não era estúpido, como o Salazar não era estúpido, percebe? Era ditador, mas não era estúpido, percebeu que aquilo não podia continuar e que a Espanha tinha que transitar para a democracia e foi escolher o Juan Carlos. O Juan Carlos fez a transição para a democracia. A isso os espanhóis devem-lhe um louvor e nós também. Espera aí. O Juan Carlos é o sucessor em democracia. O Juan Carlos é o tipo que condena o 23 de Fevereiro, o golpe do tenente-coronel Milães del Bosch, e já não me lembro qual é que era o outro. Está a ver? É ele. Para uma coisa, esta gentinha do Bloco de Esquerda não tem onde cair morta, percebe? Como o idiota do Podemos, que não tem outro nome. Está a perceber o problema? O drama é este. O PS dorme com esta gente. Então a malta não está preocupada com o PSD falar com o Chega. Francamente, o que o PSD tem que fazer com o Chega é aquilo que o PS fez com o Bloco de Esquerda. E fez com o PCP. Isto não faz mais pequeno sentido. Toda a gente, olha, o Joaquim Aguiar aqui no programa, no Think Tank, diz, mas o Chega não tem programa. Tudo bem, diga-me qual é o programa do Bloco de Esquerda. Está a ver? O problema é este. Eu não tenho simpatia pelo Chega, a questão não é essa. A questão é, há espaço à direita, moderando os ímpetos do Chega, faz todo o sentido o PS ter negociado com o Chega. Qual é o problema do PS? O problema do PS é que já percebeu que aquilo vai-lhe morder os calcanhares, está a perceber? A questão é esta. Aliás, o José Luís Carneiro, o Estado-Geral do Partido, que veio fazer este ataque ao PSD, que eu conheço muito bem, aliás, de quem gosto muito pessoalmente, o José Luís Carneiro está a fazer o papel que fazia à direita quando o António José Seguro foi para lá e começou-se a perceber que o António Costa ia disputá-lo. Como a direita estava confortável com o António José Seguro, não queria que o António Costa fosse para lá. Aqui é a mesmíssima coisa. É óbvio que faz sentido. Eu não sei se o Rui Rio tem a arte para chegar lá. Duvido, como já lhe disse aqui. Mas esta história
conversa entre um partido e outro faz sentido. Aliás, nós estamos em democracia, não sei porque é que não faz sentido falarmos com partidos. Que as pessoas que estão no Parlamento foram eleitas pelo povo, nós não nos podemos substituir ao povo e começar a dizer vocês são isto, vocês são aquilo. Se nós começarmos a dizer o mesmo do Bloco e do PCP, então não haveria conversas no PS e o PCP. Moral da história. A esquerda está com medo. Isto é muitíssimo bom sinal. Bom, eu tinha para o final, e vou mesmo acabar hoje com isto, frase da semana. Então vou-lhe ler uma delas, que é do Dr. Joaquim Miranda Sarmento, vice-presidente do PSD, que numa entrevista ao Expresso disse mais ou menos duas coisas. Mais cedo ou mais tarde, Mário Centeno terá de explicar o novo banco. Ai, vai. Ai, vai. Eu, como cidadão, cá estarei para lhe cobrar tudo, percebe? Porque eu odeio gente que cospe para o ar e comida que vai para o prato e depois faz de conta que não é nada com eles, percebe? O Mário Centeno é um ingrato, percebe? É um ingrato, além de ser um mentiroso numa série de coisas, é um ingrato que percebeu muito bem que a Troika salvou Portugal e anda a fazer de contas que não é nada com ele. O Mário Centeno é o tipo que vendeu mal o novo banco e agora está a fazer de conta que não é nada com ele. Portanto, eu estarei aqui para o obrigar a engolir tudo aquilo que lhe disse. Tudo aquilo que disse. Outra fase do Joaquim Miranda Sarmento. Quando lançamos dinheiro para cima dos problemas, uma das coisas desaparece. E não são os problemas. Pois não. Se você tem dúvidas, olhe para Portugal nos últimos 40 e poucos anos. Percebe? Pode ser a República. E você vai perceber que muitas vezes deitamos dinheiro para cima dos problemas e não resolvemos os problemas. Desapareceu o dinheiro e ficaram os problemas. Para onde é que foi o dinheiro? Para os amigos. Percebe? O ponto é esse. Bom, chegámos ao final da conversa hoje. Já 5.200 pessoas estão em direto. Eu quero agradecer a sua atenção e quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre. Colocarem um gosto e fazer partilhas nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve mais sítio nenhum. Obrigado, com licença. E não se esqueça, amanhã temos desejo imediato e também temos o Deals on Wheels. Obrigado, bom fim de semana e até segunda-feira às 8.